Afinal, investir por longo prazo ou por curto prazo? Tenho certeza que você já ouviu diversos vídeos aí de vários players falando sobre investimento a longo prazo e tudo mais, aquilo outro. Só que a grande realidade é, será que realmente o investimento a longo prazo funciona? Ou será que existem outras coisas melhores do que isso? Bom, no vídeo de hoje eu vou te explicar o porquê funciona ou porquê não funciona e também vou te mostrar o que é mais interessante, se de fato é o longo prazo ou curto prazo, tá certo? Mas antes de tudo isso, já deixa o seu like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal para você receber os nossos próximos vídeos aí falando sobre o mercado financeiro e principalmente sobre análise técnica. Ao longo de 6 anos que eu venho trabalhando no mercado financeiro, já tive acesso a diversos tipos de teoria, diversos operacionais e modos de investir. Um daqueles que a gente mais se depara são realmente os investimentos de longo prazo, né? Existem diversos livros, vários influenciadores falando sobre isso, porém a realidade é que eu nunca entendi de fato por que eles diziam essas coisas. Mas a grande realidade é que em muitos momentos eu não concordei com essa parte de longo prazo, porque, pô, você investe 100, 200, 300 reais, 500, R$ 1.000 por mês, para aí sim você começar a fazer um dinheiro e daqui 40 anos, quem sabe você conseguir chegar no seu tão sonhado primeiro R$ 1.000.000. Só que na minha cabeça isso nunca fez sentido, porque eu falei, cara, pra quê, né? Pô, um ano inteiro, 40 anos, uma vida inteira para chegar em R$ 1.000.000. Será que não existem outras formas, outros caminhos para a gente conseguir alcançar isso? Ou diminuir esse tempo? Então eu ficava meio chocado com isso, eu não conseguia entender e ficava pensando em como eu poderia acelerar esse processo. Ao longo desse tempo, eu li diversos livros, né, como O Investidor Inteligente, O Jeito Warren Buffett de Investir, Os Segredos da Mente Milionária, vários outros livros sobre investimentos, e principalmente sobre o tal do Warren Buffett. Eu tenho certeza que você também já ouviu falar sobre o Warren Buffett, né, que é o maior investidor aí conhecido nos últimos tempos da Bolsa de Valores e tudo mais. E eu comecei a pensar e ao longo desse tempo comecei a estudar para entender, será que de fato a forma como Warren Buffett ele investe, a gente consegue replicar nos dias de hoje, principalmente na nossa bolsa aqui no Brasil? Analisando tudo isso e visualizando vários outros influenciadores falando sobre longo prazo, longo prazo, longo prazo. E será que realmente isso funciona ou será que eu sou mais um ali que está indo junto com a manada no mesmo caminho, sendo que isso daí não passa de uma mentira? E aí que eu cheguei numa conclusão e num estudo que eu vou mostrar nesse vídeo para você. Fica até o final que eu vou te explicar por quê. E eu vou te explicar todo esse estudo que eu fiz para você entender de fato que isso é, na verdade, uma mentira. Fica até o final que você vai descobrir. Bom, vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês, vou puxar aqui no meu gráfico, até para vocês conseguirem entender um pouco do que eu estou falando. No princípio, a gente tem esse gráfico aqui. Esse gráfico é do S&P 500. 7 de janeiro de 2013. O mercado, o S&P 500, basicamente só subiu, uma tendência forte de alta. A gente tem uma correção um pouco maior nessas regiões, que foi na época do Covid, né? Mas basicamente, né, o S&P 500 ele continua numa tendência de alta ao longo de todos esses anos. Se eu puxar aqui até um pouco mais para trás o histórico, você vê que ele vem uma curva ascendente muitos e muitos anos. Olha isso daqui. 2009, aí ele vem aqui de 2003, ele tem pequenas correções e vai embora. Então, se você pegar, por exemplo, de 2009 até hoje, 2024, basicamente o S&P 500 ele só subiu, só subiu. Uma tendência, inclusive, né, falando tecnicamente, você tem aqui uma tendência clara de alta, tá? Olha só, pequenas correções, uma correção maior por causa do Covid, e depois, ó, ele vai embora, tá certo? Então, uma tendência clara de alta. Então, o que eu quero que você entenda já nesse momento é que, só olhando por esse gráfico, você já consegue entender que a forma de investir nos Estados Unidos já é um pouco diferente da nossa bolsa, né? Só de você já olhar para esse gráfico. Por quê? Porque, basicamente, ao longo de todos esses anos aqui, o S&P 500 ele só subiu. Agora, Nicolas, então, beleza, você está falando do S&P 500, me mostra a nossa bolsa aí, só para a gente entender e tentar fazer um comparativo aí. Então, Nicolas, me mostra o gráfico do Ibov, né, da nossa bolsa brasileira, só para a gente conseguir entender mais ou menos e fazer uma comparação, né, entre o S&P 500 e o Ibov. Beleza, vou te mostrar aqui, ó. O Ibov, já nesse gráfico você vê que tem uma diferença muito grande entre
um ativo e outro, né? Um índice e outro. O que acontece aqui? Você já pode ver aqui, logo nesse gráfico que eu estou mostrando para vocês, a presença desse caixote que eu desenhei aqui, né? Desse retângulo aqui. O que significa esse retângulo, Nico? Esse retângulo ele significa que o Ibov ele ficou numa consolidação durante vários anos, tá? Vários anos. Esse gráfico, se você ainda não percebeu aqui, é um gráfico de uma semana, tá? Cada candle aqui representa uma semana, é o gráfico semanal, né? O que acontece é que desde o dia, quer ver? Eu vou puxar aqui para vocês conseguirem visualizar comigo. Desde o dia 23 de janeiro de 2000, desde o dia 23 de janeiro de 2006 até o dia 24 de setembro de 2018, o nosso Ibovespa ele ficou literalmente consolidado dentro desse caixote que nós temos aqui. Isso representa aproximadamente 12 anos em que o nosso Ibovespa ele ficou literalmente lateralizado. E o que isso quer dizer, Nicolas? O que isso quer dizer? Que se você é um holder, né, ou buy and holder, e você investe para o longo prazo, você diz que investe para o longo prazo, você compra uma ação e vai ficar com ela na carteira, segurando ela durante anos e anos e anos, 40, 50, 60 anos, isso quer dizer que, muito provavelmente, você ficou aqui 12 anos sem fazer dinheiro, não tô rico, tô pobre, lascado, tá? Então, o que isso significa? Vamos imaginar o seguinte cenário. Você aqui, investidor, desde 2006, você foi lá e executou aqui, né? Você esperou um pouco, o mercado subiu, você falou, pô, porque o investidor é assim, né? A bolsa começa a subir, ele compra. Então, começou a subir, começou a sair nos jornais. Aqui por volta de 2007, você foi lá e fez o quê? Comprou nessa região aqui. Você foi lá e fez uma compra, né? Vamos imaginar que o seu preço médio estava nessa região aqui. Você foi lá e comprou alguns ativos, montou a sua carteira de investimentos para o longo prazo. Nesse período aqui, você percebe que você fez um pouco de dinheiro, daqui a pouco você perdeu um pouco, o ativo subiu, você começou a fazer dinheiro, você ficou no zero a zero, depois ele subiu de novo, voltou para o zero a zero, depois ele caiu, você ficou bem negativo, foi um choque, inclusive. Depois o ativo começou a subir, ficou ali alguns meses, né, na verdade, 2 anos praticamente negativo. Depois ele volta a subir. Fica no positivo por um período, daqui a pouco ele volta para o zero a zero, volta para o negativo. Positivo, negativo, positivo, daqui a pouco negativo de novo, positivo, negativo. Então você entende que durante todo esse período de 12 anos, você ficou, eu ganho um pouco de dinheiro, eu perco um pouco de dinheiro, eu ganho um pouco de dinheiro, eu perco um pouco de dinheiro. Então, no fim das contas, esses 12 anos você meio que não ganhou nada. Tá? Ah, Nicolas, mas tem o dividendo. Tá, mas o dividendo é uma pequena parcela dentro de tudo aquilo que você tem nesse conjunto. Tá? Então, o que acontece é que, em contrapartida do Ibovespa, o S&P 500, durante todo esse período, ele subiu fortemente, enquanto o nosso Ibov ficou completamente consolidado. E, Nicolas, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, muitos influenciadores aqui na internet, eles trazem para você esse viés de longo prazo. Então ele vai trazer para você que Warren Buffett é o maior investidor da bolsa. Então você tem que fazer exatamente o que ele faz. Só que eu vou te lembrar de uma coisa. Há um tempo atrás, Warren Buffett ele participou de uma entrevista onde perguntaram para ele que se ele tivesse nascido em um outro país e tivesse uma bolsa de valores diferente do que a americana, se ele teria o mesmo resultado que ele tem hoje. Warren ele foi muito categórico quando ele disse que não. Com certeza não teria o mesmo resultado se ele tivesse nascido em um outro país e tivesse investido numa outra bolsa. Isso se dá por quê? Porque a bolsa de valores americana ela é totalmente diferente da bolsa brasileira e de qualquer outra bolsa. Você tem que entender que ali não é só uma questão de bolsa de valores, de compra e de venda. Todo americano ele tem uma cultura diferente voltada para investimento. Se você pegar ali um índice que vê quantas pessoas elas investem na bolsa, aproximadamente 80% dos americanos eles investem na bolsa de valores. Por quê? Porque os americanos, diferentes de nós brasileiros, eles não têm a aposentadoria do INSS. Eles têm a aposentadoria deles com base em ações. Os americanos eles compram de fato ações, eles seguram ela por anos e anos e anos até que na velhice deles, quando eles estiverem idosos, eles usam esse dinheiro para suprir as necessidades deles quando eles já não estiverem trabalhando mais. Então, quando você pega isso, você fala, pô, o americano ele já tem a consciência do investimento. O americano ele já investe o dinheiro dele diretamente para o longo prazo, de fato, pensando daqui muitos anos quando ele estiver idoso. Só que, por quê? Porque ele não tem o INSS, digamos assim.
Quando você olha para o brasileiro, apenas 4% do Brasil investe na Bolsa de Valores aqui do Brasil. Além disso, o brasileiro ele não tem a cultura de investir na bolsa de valores. O brasileiro ele tem medo, então ele gosta de jogar na segurança. O que ele vai fazer? Ele vai investir muito em CDB, em Tesouro Direto, Tesouro Selic, títulos de renda fixa. O brasileiro ele tem essa aversão a risco, ele não quer perder. Ele sempre quer ganhar, né? Porque não é à toa que tá todo mundo lá no jogo do tigrinho. Mas ele não quer perder e ele tem medo de perder. Você vê a controvérsia, né? O que acontece nesse momento é que quando você tem esse viés, você entende que, bom, um país tem 80% de pessoas que investem na bolsa, o outro país tem apenas 4%. Então você já vê que tem uma diferença muito grande. Segunda coisa, o brasileiro tem a aposentadoria do INSS, né, que a gente sabe que é uma bela de uma pirâmide financeira, mas enfim, ele tem. O americano já não tem, a aposentadoria dele é totalmente voltada para ações. Quando você vê todas essas coisas, você começa a fazer esse comparativo, você vê que a mentalidade para investimento ela é diferente uma da outra. Não é à toa que quando a gente abre aqui, ó, vou abrir novamente para vocês visualizarem aqui comigo, tá? O S&P 500. Não é à toa que o S&P 500 ele só sobe. Ao longo de todos esses anos, no mesmo período que eu comentei com vocês, olha só como o S&P 500 ele só subiu, galera. Olha isso daqui, ó, desde 1983 e ele só sobe e inclusive está na máxima histórica mais uma vez. Então olha a diferença desse gráfico para o nosso querido Ibov. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só a diferença disso daqui. Um mercado extremamente consolidado, como a gente pode ver aqui, e durante todo esse tempo a pessoa não teve um lucro efetivo na sua carteira de investimentos. Tá bom, Nicolas, eu entendi todo esse viés, eu entendi que eu não posso trazer a Bolsa Americana como referência para a Bolsa Brasileira, porque é totalmente diferente. Eu entendi que o americano investe muito mais do que o brasileiro. E o que isso quer dizer no final das contas? Isso quer dizer que a nossa Bolsa ela é muito boa para especulação, tá? E muitos gringos, por saberem que tem pouco volume financeiro dos próprios brasileiros, dos próprios investidores de pessoa física aqui na nossa Bolsa, eles utilizam a nossa bolsa justamente para especulação. Ou por que você acha que um papel, você fala assim, as ações de Vale elas estão valendo R$ 120. Só que você olha para as ações de Vale e elas estão em R$ 65. Por que ela não está no valor que ela deveria estar? Existe muita especulação e os gringos aproveitam para fazer dinheiro com a nossa bolsa. Então, Nico, você quer estar me dizendo então que a nossa bolsa ela é manipulada? Sim. Então já conviva com essa dor de saber que sim, a nossa bolsa brasileira é muito manipulada, principalmente pelos gringos que têm um volume financeiro absurdo atuando na nossa bolsa. Então quando o gringo tira dinheiro da nossa bolsa ela despenca. Mesmo a taxa de juros caindo, mesmo qualquer coisa acontecendo, ela despenca. Mas aí o cara vem lá e injeta dinheiro aqui no Brasil de novo, a nossa bolsa volta a subir. Então existe sim uma manipulação muito grande na nossa bolsa, tá? Uma outra questão que é interessante a gente entender aqui é o seguinte, Nicolas, beleza, eu entendi tudo isso que você me falou, pô, você bugou minha mente aqui, eu entendi que o longo prazo, na verdade, na nossa bolsa é muito difícil, o mercado fica muito consolidado, é difícil ter lucro nesse período. 12 anos, eu nem sabia desse gráfico, eu fiquei 12 anos ali sem fazer dinheiro com efetividade. Então, qual que seria a melhor forma de fazer dinheiro na bolsa brasileira? Vou te mostrar isso agora para você entender. A melhor forma de você fazer dinheiro na Bolsa Brasileira nada mais é do que você investir para o curto prazo. E eu estou dizendo curto prazo, Nick, você está falando para fazer day trade? Não, não necessariamente. Mas o swing trade. O que é o swing trade? Você ficar posicionado 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, enfim. É tudo que você fica posicionado mais do que um dia, mas também você não fica carregando essa operação por anos e anos. O que seria mais interessante da gente fazer? Bom, sabendo que a nossa bolsa ela não tem um direcional gigantesco e forte de tendência de alta como o S&P, a gente poderia aproveitar desses movimentos de alta e de queda para surfar as tendências e pegar alguns movimentos para colocar o lucro no nosso bolso. Quando você tem o conhecimento sobre análise técnica, você vai entender o quê? E a gente consegue fazer boas operações que levam alguns dias, algumas semanas, ou talvez alguns meses, mas que a gente coloca um bom lucro no nosso bolso. E a gente faz dinheiro com isso. E a gente sabe que lucro real, dinheiro de verdade no mercado financeiro, é aquele dinheiro que você põe no bolso. Né? Se você fala assim, pô, tô posicionado numa operação, tô fazendo 10% de valorização aqui naquela ação. Se eu não realizar o lucro e colocar no bolso, se a ação ela despencar 20%, eu tô perdendo 10 agora. Então o lucro não é meu, de fato, até que eu realize esse lucro, tá certo? Então, nesse caso,
Como que a gente pode surfar dentro das tendências dentro da nossa bolsa? É simples, galera. Quando você tem um conhecimento de análise técnica, você consegue entender os melhores momentos para sua entrada e os melhores momentos para você sair da operação. Então vamos imaginar que a nossa bolsa está exatamente desse jeitinho aqui, ó. Ela está assim, ó, desse jeito aqui, né? A gente fala assim, pô, beleza, fez aqui deu uma pernada de alta, caiu um pouquinho, tá respirando. Bom, pode ser que me dê uma compra dessas regiões. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma projeção de Fibonacci aqui até essa máxima para eu entender até onde seriam ali os meus possíveis alvos, né? Então se eu entrar, por exemplo, comprado nessa região aqui, ó, nessa região eu entro comprado, até onde eu posso carregar esse trade? Bom, a gente tem um primeiro alvo de Fibo aqui, segundo alvo aqui, terceiro alvo, quarto alvo, quinto alvo e sexto alvo, tá certo? Todos eles são alvos de Fibonacci. Mas a princípio, o primeiro alvo a gente sempre carrega, solta uma parcial, leva até o segundo alvo, e são raras as vezes que a gente carrega muito assim e acaba levando para o terceiro ou quarto alvo, a não sei que você deixa uma pequena porcentagem da sua mão, né? Então você faz uma venda, solta uma parcial, solta outra parcial e vai carregando ali no barra barra, né? Que é bem interessante. Se você não sabe muito bem o que é isso, barra barra, como você carrega uma operação, comenta aqui embaixo aqui nesse vídeo, que se você quer um vídeo meu explicando como fazer a condução de um trade, condução de uma operação, seja em ações, em índices, em futuros, enfim, o que você quiser, que eu vou te ensinar, tá certo? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Nessa região a gente executa uma compra, beleza. Entendi, vamos ver até onde a gente pode carregar isso daí. Olha só que maravilha. Deixa eu puxar para cá, né? Porque agora que a gente passou, vamos traçar aqui até essas regiões para poder a gente visualizar mais no longo prazo, né? Então o que aconteceu foi que nesse momento a gente teve um gatilho de compra, nós entramos comprados aqui, como eu falei para vocês, né? Nessa região aqui. Onde estaria o nosso stop? Bom, nosso stop estaria basicamente aqui embaixo, né? Um pouquinho abaixo desse fundinho aqui que ele deixou para gente. Né? Vamos ver. O mercado caiu, o ativo caiu, chegou bem próximo aqui do nosso stop, não estopou e a gente foi embora. Começou a surfar essa tendência aí. O ativo veio subindo, 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 alcançou aqui nosso primeiro alvo de Fibo, tá? Nosso primeiro alvo de Fibo aqui. Maravilhoso. Como eu falei para vocês, soltaria uma parcial aqui nessa região, certo? Conduziria o trade, nesse trade eu já não perderia mais dinheiro, chegaria aqui no segundo alvo de Fibo, venderia ou soltaria mais uma parcial, colocava o lucro no bolso, está tudo certo. E foi o que aconteceu, chegou no nosso segundo alvo de Fibo nessas regiões aqui, tá certo? O ativo depois caiu, veio testar essa região novamente, que foi a mesma região da nossa entrada. O que a gente faz aqui? Nada. Vamos imaginar que a gente entrou aqui, soltou nossa parcial aqui, zerou o nosso trade nesse segundo alvo de fibra. Perfeito, linda operação. O mercado caiu forte, teve uma correçãozinha aqui, subiu, olha só que belezinha. Subiu forte aqui, fez um pivôzinho de alta acima das médias, coisa linda. O que eu faço? Venho aqui e traço outro fibra. Olha aqui essa projeção, rompimento aqui, daria uma compra pra gente, tal. Deixa eu ajeitar aqui. E olha só que beleza isso daqui, galera. Aqui daria mais uma compra pra gente, ó. Mais uma compra. Compramos aqui, primeiro alvo de fibra. Perfeito. Cravou no nosso primeiro alvo. Segundo alvo de fibra. Perfeito. Cravado no segundo alvo de fibra. Tá? Então, é assim que a gente faz dinheiro na nossa bolsa, galera. Isso daqui é uma aula sensacional, tá? Porque eu já estou passando para vocês nesse vídeo como que você vai aprender a fazer dinheiro de fato no mercado financeiro, na nossa bolsa. Você precisa entender, óbvio, isso daqui é muito básico, perto de tudo que a gente estuda na análise técnica. Mas como a gente já entendeu que a nossa bolsa ela se movimenta de forma totalmente diferente da bolsa americana, a gente tem que aprender a surfar os movimentos de alta e de baixa para esses ativos. Então você imagina, né? Só para a gente já completando isso daqui. Olha só como ele veio subindo perfeitamente, cravou nesse próximo alvo. Olha só isso daqui, ó. Olha só isso aqui. Que perfeito. Deixa eu só arrumar aqui que eu coloquei um pouco para cima. Aí, agora tá certinho. Olha só que perfeito isso daqui, ó. A gente fez a nossa entrada aqui, certo? Foi embora, cravou no nosso segundo alvo, só que depois ele fez um pullbackzinho, continuou subindo e é onde que ele tá cravado aqui, ó. O nosso terceiro alvo de Fibo. Literalmente cravado nessa região, tá? Isso é análise técnica. Beleza, Nico, você falou para mim como funciona na compra, eu entendi. Agora eu quero saber na venda, né? Você viu ali que o ativo começou a cair aqui nessas regiões. Como que você faria essa venda? Bom, se eu tivesse o gráfico dessa forma que eu estou aqui com ele agora, o que eu faria para poder aproveitar uma bela movimentação de queda, fazer um dinheiro aí com a queda da nossa bolsa, tá? Porque a gente já sabe que a gente não faz dinheiro só com a alta, mas com a queda também. Bom, eu vejo que ele caiu forte, rejeitou as médias aqui, passou com um volume bom, deixou um giftzinho aqui, e aí o que ele veio fazer? Pô, no rompimento dessa mínima aqui, poderia dar uma venda para gente. Então eu já traçaria um Fibonacci aqui,
para entender até onde eu poderia conduzir esse trade. E olha só isso daqui, galerinha. Deixa eu só ajustar aqui para a gente conseguir visualizar, né? Aí, beleza, está ajustado. Olha só que beleza isso aqui. Se a gente pegou aqui no rompimento dessa mina, faria uma venda, maravilha, o ativo continuou caindo forte, olha o que ele fez. Cravou o quê? No nosso primeiro alvo de fibra. Maravilha. Entrou um volume forte, as médias descendentes, tudo bonitinho, coisa maravilhosa. Passou forte no nosso segundo alvo de fibra, veio buscar o quê? Terceiro alvo de fibra. Olha só, terceiro alvo de fibra, perfeitamente segurou no nosso terceiro alvo de fibra e depois já começou de novo uma movimentação de alta, ou talvez uma bandeira de baixa, ou né, um respiro para o ativo continuar caindo e tudo mais. Mas o que importa, ó, depois ele continuou subindo, mas o que importa é que eu não preciso saber disso. E é por isso que é tão bom você trabalhar com alvos, principalmente na nossa bolsa, como eu disse para vocês. Por quê? Porque a gente, pô, se a gente vendeu aqui, a gente não colocou o lucro no bolso nessa região aqui, basicamente a gente devolveu tudo. Olha só, o ativo começou a subir, chegou na região que a gente entrou aqui, ó, e foi embora. Então, nesse momento aqui, a gente já estaria perdendo dinheiro de novo. Por isso que é muito importante você saber o momento onde você vai entrar numa operação e o momento onde você vai sair dessa operação e colocar o lucro no bolso, tá? Esse vídeo aqui, galera, vou ser bem sério para vocês. Eu passo uma parte disso daqui, eu passo, inclusive na minha mentoria, ensinando para a galera, porque é algo realmente valioso que eu demorei mais de 6 anos estudando para eu conseguir chegar nisso daqui e entender tudo isso que eu estou trazendo para vocês nesse vídeo, tá? Então, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve no canal para você aprender mais sobre o mercado financeiro, você aprender mais sobre como fazer dinheiro de fato no mercado financeiro e parar de cair nesses contos do vigário, essas mentiradas aí que o pessoal tá te contando na internet, que longo prazo, coisa nenhuma, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, ative o sininho para você receber as notificações quando eu postar um novo vídeo. E também aproveite e dá um like nesse vídeo aqui para que ele chegue para cada vez mais pessoas, tá certo? E para não finalizar, também compartilhe com esse amigo que precisa aprender no mercado financeiro para ele parar de perder dinheiro e começar a fazer dinheiro de verdade. Tá certo? Galera, muito bom estar voltando aqui com os vídeos no YouTube. Prazer demais estar com vocês. E até o próximo vídeo. Um abraço.